Fala pessoal, meu nome é Michael Rodrigues, analista sênior do grupo Select Society. Estou aqui para trazer para vocês algumas informações sobre o impacto, dessa guerra que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia, o que impacta o BTC. O que a Rússia tem de peso sobre o Bitcoin, né? Lá na Rússia é um polo de mineração, que assim como outros países teve a proibição da mineração de criptomoedas, a Rússia abriu as suas portas reduzindo taxas e juros, fora também que reduziu o valor, da energia de mineradores, para poder assim estar auxiliando e incentivando a mineradores mudar, sair dos países que estavam sendo bloqueados de poder estar minerando, para poder estar levando as suas mineradoras todas para a Rússia. Lá é um polo tecnológico, né? Muitos países hoje têm investimento em tecnologia, em avanço da ciência, só que lá eles dão uma ênfase maior sobre blockchain, sobre criptomoedas, sobre criptoativos. É segurança, assim se dizendo, o que a blockchain, no caso, nos se utiliza para poder estar trabalhando, né? E a reserva nacional, a Rússia, assim como alguns outros países, já tem a sua reserva em BTC, né? Eles têm ouro, têm ativos de outras empresas, dólares e outras moedas, incluindo criptoativos. Assim como alguns países já fazem isso, a Rússia também é, eu acho que um dos maiores que fazem investimento, assim porque eles se utilizam da tecnologia que engloba toda essa área, assim como eles também ajudaram, né, mineradores a poder estar vindo para o seu país, para poder estar entendendo cada vez mais e assim se utilizando dessa tecnologia que envolve as criptomoedas. Agora vamos falar sobre a Ucrânia e o peso que ela tem sobre o BTC. Atualmente, a Ucrânia não tem uma posição muito relevante sobre as criptomoedas. Só que conforme está acontecendo, né, dessa guerra, muitas pessoas estão se utilizando da rede, né, de criptomoedas, de Bitcoin, Ethereum, ADA, para poder estar fazendo doações para este país e assim está ajudando eles a se manter durante toda essa fase, né, que está acontecendo lá de guerra, de caos e tudo mais. Só que é aquela coisa, o Bitcoin e as criptomoedas, né, pode ser sim, e eu acho que tem uma grande probabilidade de ser utilizado para uma reconstrução do país. Porque é aquela coisa, o país todo está sendo devastado, né? Guerra, isso e aquilo mais. E muitos bancos, né, estão sofrendo com isso, estão sofrendo também ataques, porque estão naquela cidade. E a forma mais segura que se teria para poder estar se trabalhando na reconstrução do país seria por criptomoedas, criptoativos, né? Não dependendo assim de um banco, não dependendo de taxas, não dependendo de ter, né, uma moeda talvez agora muito mais fraca mediante uma guerra, e se utilizando de uma moeda que basicamente se estabilizou mediante ao caos, entendeu? Vamos entender um pouquinho sobre a economia da Rússia, né? A Rússia ela tem uma reserva internacional de 630 bilhões, né? Eles têm dentro dessa divisão aí 20% atualmente em ouro, tem apenas 15% em dólar e 65% mais ou menos ali em outros ativos. O que acontece? Teve muitas informações, né, no início do ano que, mesmo mediante a queda do Bitcoin, houve compras massivas de criptoativos. E isso um pouquinho antes de tudo isso acontecer. Muitos estão dizendo que parte desses ativos que a Rússia tem, como eu falei anteriormente, né, eles têm reservas em bitcoins, em criptomoedas. Então, muitos disseram, estão supondo aí na rede, que eles compraram mais Bitcoin para poder ter uma maior posição sobre essa criptomoeda, para assim, mediante a qualquer sanções que possa acontecer a ele poder burlar tudo isso com criptomoedas, até porque não vai sair direto no banco, é de uma carteira, não tem como saber de quem que é, e poder fazer suas compras
tranquilamente, sem evitando assim sanções que outros países podem fazer a ele, né? Antes de acontecer essa guerra também, houve um fortalecimento da sua produção interna, então eles basicamente conseguiram se manter ilesos mediante a uma guerra, né? Vamos dizer que ninguém entra, ninguém sai, assim como cargas e produtos. Então eles mesmo, né, com a tecnologia que eles desenvolveram, eles conseguiram sim estar fortalecendo ali a sua produção, entendeu? E energia própria, eles mesmos fornecem boa parte da energia de toda a Europa. Então assim, eles são autossuficientes, mesmo mediante a uma crise global que houve dentro da pandemia, né? O que aconteceu? Muitos países estão quebrados, né? Estão com dívidas enormes, muitos entrando, né? Numa fase de venda de dívida pública, né? Para não abrir falência. Só que aí nós vemos aí, a Rússia, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a tudo isso que se passou, ainda conseguiu juntar 630 bilhões em reserva, né? Então, assim, nós podemos crer que é um país que foi bem preparado para tudo isso que iria acontecer, mesmo mediante a qualquer outra situação. Vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin em meio à crise, né? Primeiro, ele buscou seu suporte, né, de maior período, rompeu, sim. Deixa eu mostrar aqui no gráfico aqui, que esse é o candle do dia, onde se iniciou tudo. Tava com movimentação padrão de queda, ok. No dia da guerra, rompeu aqui o suporte, mas tinha rompido anteriormente. Não chegou no patamar onde ele tinha batido, né? E aqui ele pegou e recuou. Por quê? Simplesmente pelo fato que o Bitcoin ele não é atrelado a nenhum país. Ele não é atrelado a nenhuma economia centralizada, entendeu? Ele é descentralizado, mesmo com os investidores, né, em meio a um caos, porque a Rússia, como nós sabemos, né, é aliada da China. Os dois são muito fortes dentro da tecnologia, os dois também têm muitos polos, né, tecnológicos, que sim, pode-se haver uma guerra tecnológica e tudo mais, né, fazer ataque cibernético, ok. Só que não dá para interferir no Bitcoin. Isso não impacta o Bitcoin diretamente. Muito pelo contrário, como eu falei, se houve uma compra maior de ativos para poder fazer doações, né, ao país que está passando agora uma necessidade, que é a Ucrânia, se houve também compras, né, de larga escala, houve compras de 10 mil BTCs, cerca de 400 milhões de dólares em BTC. Só que se a gente voltar aqui, a gente vai ver que eles tinham 630 bilhões em dólar. Então, assim, qualquer variaçãozinha que eles possam se utilizar para manter um ativo, eles podem fazer, né? Eles podem estar se utilizando para poder fazer essa movimentação de compra e venda. Então, assim, o Bitcoin, mesmo sendo afetado naquele dia com aquela informação, ele mesmo com a queda, depois ele se manteve, e muito pelo contrário do que muitos disseram por aí, não, agora bate 14 mil. Gente, o que o Bitcoin tem a ver com a Ucrânia? O que o Bitcoin tem a ver com a Rússia, né? Temos sim fatos muito importantes, que é o que eu falei anteriormente, né? É um polo de mineração, ok, tudo bem, mas a Rússia não está sendo atacada, ela está atacando, né? Ela tem uma soberania mediante a energia, que é o que é utilizado para poder fazer a mineração, né? Conectar a rede e energia. E tipo, eles fabricam a própria energia. E internet, a gente consegue até com dados móveis, entendeu? E assim, nada pode, vamos dizer aqui, abalar o Bitcoin, né? Temos muitos investidores fortes, tem muitas pessoas com muito dinheiro que estão atreladas a este ativo, e com isso, não só por conta de rumor, né, de guerra global. Agora, pensa comigo, se todo mundo entra em guerra, né, guerra daqui, guerra de lá, tal, ok. O Bitcoin se enquadra onde?
ele não é afetado. Ele não é afetado. Mediante continue computadores fazendo as transações, né, conectado à rede, ele não é afetado. Ele sempre vai se manter na sua movimentação mediante ao quê? Compra e venda. Houve-se sim um desespero, né, mediante o início da guerra, e muitos começaram a vender os seus criptoativos, né, pensando, não, agora vamos ter uma desvalorização do ativo. Aí, quando gera oportunidade de você poder estar comprando, entrando e lucrando nesse mercado, né? Vamos trocar ideia agora sobre essa guerra, né? De país, como eu falei, país contra global. Tá, é um país. O Bitcoin é global. É global. Ele não fica preso a um local apenas, a um país, a uma nação, a uma região. Não, ele pode ser minerado em qualquer lugar, basta ter computador, energia, internet. É tão simples. Só que assim, lógico, né? Mediante uma crise e tal, o dólar caiu, o euro caiu. E tá, Bitcoin também caiu. Mas para vocês verem, depois que tudo foi, né, esclarecido que não ia acontecer uma guerra global, era apenas guerra de país contra país. Todos eles são independentes, os dois, ambos, são independentes e cada um luta a sua própria guerra. Show de bola. Não show de bola porque muita gente está sofrendo, mas é entre eles. Não impacta direto ao Bitcoin. Entendeu? Agora aqui, o que fazemos, né? Bitcoin, ele é par com qualquer fiat, com qualquer outra moeda. Agora você pensa comigo, né? Se o Bitcoin é par com qualquer outra moeda, é muito mais simples, mais fácil você ter Bitcoin e trocar com qualquer outro país. Entendeu? Comprar sua criptomoeda, pegar sua criptomoeda e trocar qualquer moeda fiat de qualquer país. Real, dólar, euro, iene, qualquer outro. Ele troca. Então, assim, é a base para basicamente toda a movimentação mais sólida de todo o mercado, atualmente se falando, né? Reserva digital. Muitos países, como eu falei anteriormente, muitos países têm reserva em criptomoedas. Mediante o quê? Valorização, porque foi um ativo que valorizou, né, muito em curto prazo. É o ativo que mais valorizou em menor tempo das últimas décadas. Entendeu? Então, muitos países fazem reserva de criptomoedas, de Bitcoin, de outras altcoins, para assim poder estar se assegurando mediante uma eventual valorização, mediante uma eventual crise do governo e tudo mais, porque realmente é considerado como um ouro digital, o Bitcoin atualmente, né? O Bitcoin tem uma alta projeção, né? Todos nós sabemos que muitos analistas falam que ele pode chegar a 1 milhão e realmente pode chegar, né? Depois eu vou fazer uma explicação melhor sobre isso e vocês acompanham aqui no canal. Mas é um ativo de alta projeção, onde nós sabemos que ele teve uma movimentação, né? Uma valorização em um pequeno período com uma longa escala. Ele subiu demais, ele valorizou demais. Então, assim, muitos países utilizam consideram ele como um ativo e fazem a compra, esperando assim a sua valorização, né, no longo, médio, curto prazo. Ele é a base principal para qualquer outra altcoin. Por isso que nós vemos quando o Bitcoin cai, muitas altcoins também fazem o mesmo movimento. Por quê? Posição simples. Bitcoin valoriza sempre em longo movimento, em curto período. O que nós fazemos? Já que ele vai valorizar, a gente já está posicionado, já está comprado, a gente altera para um altcoin para aumentar o nosso volume, né? A nossa quantidade em Bitcoin. Tipo, a gente entra com sai com 1,5, quando você volta para vender por dólar, como ele já valorizou, você está lucrando cada vez mais, entendeu? Só que aí temos o quê? Com essa projeção, sabemos que o Bitcoin
ele é um ativo sólido para momentos de crise, entendeu? Então, assim, não precisamos desesperar, muito pelo contrário, precisamos ter ele em nossa carteira, fazer movimentações nas altas, né, que é o que eu vou estar explicando para vocês aqui, que as altas têm menos taxas do que o Bitcoin, porque o Bitcoin, como o valor dele é muito alto, por ser uma porcentagem, por porcentagem de transação, o que acontece? Como o valor dele é muito alto, acaba sendo muito cara a taxa. E eles utilizam, muita gente se utiliza das altas porque tem menos taxa, né? Em larga projeção, tem vários novos sistemas, né? Como nós temos agora jogos NFT, né? Que só pôde acontecer por conta do, das taxas menores. Temos o swap, né? Que é a troca que realmente é feito por causa de sistemas novos dentro de blockchain, smart contracts e entre outros, né? E são utilizadas principalmente como acúmulo, para poder se acumular o ativo principal, que é o Bitcoin. Por isso que eu falo, o Bitcoin vai valorizar, show. Só que a gente vai fazer? Vai ficar só com o Bitcoin? Não, porque aí é uma valorização, né, padrãozinha e atualmente é menor, né, do que ele teve anteriormente. Então o que nós fazemos? Pegamos o Bitcoin, transformando em altcoins, acumulamos mais Bitcoins com os traders dentro dele e voltamos para os Bitcoins, entendeu? Um resumão. O que nós temos que fazer? Ter Bitcoin, aumentar a nossa quantidade, atualizar sempre as nossas a nossa mão dentro do mercado, né? Os nossos traders, as nossas posições e aprender como analisar o mercado. Isso aí a gente vai estar dando uma força para vocês aí com o curso básico que nós temos no nosso canal. E se vocês quiserem estar aprendendo cada vez mais, acompanhe a gente, nos segue, né? E venha estar aprendendo cada vez mais a estar lucrando nesse mercado. Falou?